Dando continuidade ao conteúdo de Física 1, a gente vai trabalhar força e movimento 2, a continuação das aplicações das leis de Newton. A gente vai trabalhar o capítulo 6 do livro do Halliday, então, que é intitulado Força e Movimento 2. Vamos abordar nessa aula a parte de força de atrito do capítulo 6. A capa do livro consta aqui do lado e esse livro está disponível na biblioteca virtual para os alunos da FASEG, certo? A 10ª edição do Halliday, volume 1, Mecânica. A ideia-chave, então, é que a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Quando uma força tende a fazer um objeto deslizar em uma superfície, uma força de atrito associada à superfície age sobre o objeto. A força de atrito que resulta da interação do objeto com a superfície é paralela à superfície e se opõe ao movimento. As forças de atrito são inevitáveis na vida diária. Caso não fôssemos capazes de vencê-las, elas fariam parar todos os objetos que estivessem se movendo e todos os eixos que estivessem girando. Cerca de 20% da gasolina consumida por um automóvel é usada para compensar o atrito das peças do motor e da transmissão. Por outro lado, se não houvesse atrito, não poderíamos fazer o automóvel ir a lugar algum, nem poderíamos caminhar ou andar de bicicleta. Não poderíamos segurar um lápis e, mesmo que pudéssemos, não conseguiríamos escrever. Pregos e parafusos seriam inúteis, os tecidos se desmanchariam e os nós se desatariam. Então, como vocês podem ver, a força de atrito ela é extremamente necessária para várias ações na nossa vida diária. Empurre o livro para que chegue até o fim da mesa. Por que parou? Por causa do atrito. Dê um empurrão momentâneo em um livro, fazendo-o deslizar em uma mesa. Com o tempo, a velocidade do livro diminui até se anular. Isso significa que o livro sofreu uma aceleração paralela à superfície da mesa, no sentido oposto ao da velocidade dele. De acordo com a segunda lei de Newton, deve ter existido uma força paralela à superfície da mesa, de sentido oposto ao da velocidade do livro. Essa força é uma força de atrito, ou seja, essa força que se opõe ao movimento dele e faz com que ele vá parando. Empurre um caixote pesado paralelamente ao chão. O caixote não se move. De acordo com a segunda lei de Newton, uma segunda força deve estar atuando sobre o caixote para se opor à força que você está aplicando. Essa segunda força tem o mesmo módulo que a força que você aplicou, mas atua em sentido contrário, de forma que as duas se equilibram, e então ele não se movimenta. Essa segunda força é uma força de atrito, essa força que se opõe ao movimento que você faz na caixa. Empurre com mais força. O caixote continua parado. Isso significa que a força de atrito pode aumentar de intensidade para continuar equilibrando a força aplicada. Empurre com mais força ainda. O caixote começa a deslizar. Evidentemente, existe uma intensidade máxima para a força de atrito. Quando você excede essa força de atrito, quando você faz uma força maior que essa força de atrito, você excede essa intensidade máxima dela e então o caixote começa a se mover, certo? Para tirar o caixote do repouso, então, você tem que aplicar uma força maior que a força de atrito máxima. A figura A mostra um bloco que está em repouso em uma mesa com a força gravitacional para baixo equilibrada pela força normal para cima. Na figura B, você exerce uma força sobre o bloco, uma força F, tentando puxá-lo para a esquerda. Em consequência, surge uma força de atrito para a direita, Fs, que equilibra a força que você aplicou. Essa força é chamada de força de atrito estático. A força F é equilibrada, então, pela força de atrito e não há movimento. Na figura C, a gente percebe que a força aplicada aumentou um pouco, mas continua sendo equilibrada pela força de atrito. E ainda não há movimento, ou seja, à medida que você aumenta a intensidade da força aplicada, a força de atrito também vai aumentando.
As figuras C e D mostram que quando a intensidade da força aplicada aumenta, a intensidade da força de atrito estático também aumenta e o bloco permanece em repouso. Entretanto, quando a força aplicada atinge um determinado valor, o bloco se desprende da superfície da mesa e sofre uma aceleração para a esquerda, que é aqui o que a gente pode observar na figura E. Ele se desprendeu e agora está acelerado para a esquerda. A força de atrito que se opõe ao movimento na nova situação, então, é chamada de força de atrito cinético. Para manter a velocidade constante desse objeto, velocidade constante, gente, sem aceleração, é preciso reduzir a força aplicada, já que a força de atrito agora é menor. A força de atrito estático, então, ela tem um módulo maior, força de atrito estático máximo, tem um módulo maior do que a força de atrito cinético. A força de atrito estático aumenta até equilibrar a força aplicada. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra para a gente o módulo da força de atrito em função do tempo. De acordo com que você vai aumentando a força aplicada, a força de atrito, esse módulo da força de atrito, vai aumentando, certo? Vai subindo aqui, até chegar a um valor máximo, que é o valor máximo da força de atrito estático. Quando a força que você aplicou supera esse valor, a força de atrito, então, se torna uma força de atrito cinético, porque agora o bloco entrou em movimento. A força que você aplicou foi grande o suficiente para desprender o bloco da superfície e fazer com que ele entre em movimento. Agora a gente tem o que a gente chama de atrito cinético, porque existe um deslizamento entre as superfícies, certo? A figura G mostra o resultado de um experimento, certo? No qual a força aplicada a um bloco foi aumentada lentamente, foi o que eu acabei de explicar, até que o bloco começasse a se mover. E é a mesma sequência de A a F, retrata aquela situação. Em geral, a intensidade da força de atrito cinético que age sobre os objetos em movimento é menor do que a intensidade máxima da força de atrito estático. Observe que a força necessária para manter o bloco em movimento com velocidade constante é menor que a necessária para que o bloco comece a se mover. Ou seja, eu preciso aplicar uma força maior para tirar um objeto do repouso do que para continuar movimentando ele com velocidade constante, certo? Visão microscópica. A força de atrito é, na verdade, a soma vetorial de muitas forças que agem entre os átomos da superfície de um corpo e os átomos da superfície de outro corpo, dois corpos que estão em contato. Então, são forças moleculares entre os átomos mesmo dessas duas superfícies. Para maiores informações sobre a visão microscópica da força de atrito, veja o tópico 6.1 do capítulo 6, está no livro que eu coloquei no começo dos slides e está lá disponível para vocês na biblioteca virtual. Propriedades do atrito. Se o corpo não se move, a força de atrito estático e a componente de F paralela à superfície sempre vão se equilibrar. As duas forças têm módulos iguais e a força de atrito estático tem sentido oposto ao da componente de F. Propriedade 2. O módulo da força de atrito estático possui um valor máximo que é dado por μs vezes Fn. μs é o coeficiente de atrito estático e Fn é o módulo da força normal que a superfície exerce sobre o corpo. Se o módulo da componente de F paralela à superfície excede o valor da força de atrito estático máximo, o corpo começa a deslizar na superfície. Propriedade 3. Se o corpo começa a deslizar na superfície, o módulo da força de atrito diminui rapidamente para um valor Fk, que é a força de atrito cinético, dado por μk vezes a força normal, Fn. μk é o coeficiente de atrito cinético. Mi é essa letra grega que vocês estão vendo aí. Daí em diante, então, durante o deslizamento, uma força de atrito cinético se opõe ao movimento. Existe deslizamento, o atrito é cinético. Não existe deslizamento, o atrito é estático. Quando um carro está freando e as rodas estão travadas, eu tenho um atrito estático entre os pneus do carro
e o asfalto. Quando o carro está andando normalmente, eu tenho um atrito estático, certo? Se o carro desliza, o atrito é cinético. Se o carro está andando normalmente, o atrito é estático. O módulo da força normal aparece nas propriedades 2 e 3 como uma medida da força com a qual o corpo pressiona a superfície. De acordo com a terceira lei de Newton, se o corpo pressiona com mais força, Fn é maior, a força normal é maior. Os vetores força de atrito estático e força de atrito cinético são sempre paralelos à superfície e têm o sentido oposto ao da tendência de deslizamento. Os coeficientes de atrito estático e de atrito cinético são adimensionais e determinados experimentalmente. Seus valores dependem das propriedades tanto do corpo como da superfície. Em geral, supomos que o valor do coeficiente de atrito cinético não depende da velocidade com a qual o corpo desliza ao longo da superfície, certo? Então, essas são observações importantes. Eu vou deixar os exercícios para vocês num próximo slide, numa próxima apresentação, tá? Por enquanto é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo lá pelo Moodle.